Oi, quinto ano, tudo bem? Boa tarde, boa segunda-feira, boa semana. Essa semana tem feriado, quinta e sexta-feira, então vamos fazer tudo bonitinho agora pra gente aproveitar o feriado. Então, olha só, hoje, aula de história, nós faremos esse bloco aqui, os imigrantes no Brasil, tá? É esse aqui. Hoje nós iremos começar a aula de história contando a história de migração da sua família, né? Você vai perguntar aí para a pessoa mais velha da sua família de onde vieram, né? Quando chegaram, para onde foram, por que vieram, quantos eram e outras particularidades desse seu antepassado, da sua avó, da sua tataravó, se veio da Itália, da Bolívia, ou se veio de outro estado. Então você vai perguntar, vai anotar no caderno, depois você vai contar num vídeo para mim de 30 segundos a questão da imigração na sua família, tá? Pode ser de um tio, de um bisavô, de um avô, da sua família, ok? Aqui no livro vem uma imagem. Então, observem a imagem e leiam a legenda aí. Observaram aí a imagem? Tá vendo a imagem? As pessoas do quadro, elas parecem ter boas condições financeiras? Como é que estão as pessoas aqui nesse quadro? Será que elas têm boas condições financeiras? Observem aí. Pela imagem, a condição financeira delas é um pouquinho ruim, né? Como que é possível perceber isso na imagem? Hein, Júlia? Como é que você observou que a condição financeira dessas pessoas é ruim? Né? Aí você observando, você percebe, é possível perceber, porque elas não trazem malas, elas não têm malas. Elas trazem seus pertences nas costas ou em trouxas, né? Observaram? Lá no Trocar Ideia, aqui da página 131, tá perguntando assim: por que os imigrantes teriam vindo para o Brasil naquele período histórico? Por que será que os imigrantes vieram aqui para o Brasil nesse período histórico? Essa questão, ela procura estimular vocês a pensar sobre o motivo da vinda de imigrantes no fim do século XIX e início do século XX. Por que eles vieram para o Brasil? O que aconteceu lá no país deles, né? Nesse caderno aqui, no caderno 2, vocês já aprenderam que o processo de industrialização contou com a ajuda dos imigrantes, tá? Então a resposta para essa pergunta seria: por que os imigrantes teriam vindo para o Brasil naquele período histórico? A resposta seria: os imigrantes, eles vieram para o Brasil no fim do século XIX e início do século XX, em busca de melhores condições de vida. Naquela época, em muitos países da Europa, havia excedente de população. Tinha muita gente morando, né, nas cidades. Então havia excedente de população nas cidades. E lá se enfrentava a falta de emprego, a escassez de terra. O Brasil estava oferecendo terra para os imigrantes. Então era um chamativo para que eles viessem para cá trabalhar nas indústrias, né? Então lá na Europa tinha escassez de terra para o cultivo e tinha muitos outros problemas, tá? Lá na página 132, aqui, nós iremos trabalhar os trabalhadores imigrantes no Brasil, tá? Como é que foi a vida desses trabalhadores imigrantes daqui no Brasil? Leiam essa página, grifem o que vocês acharem importante aí. Então, antes de vocês começarem a leitura, os trabalhadores imigrantes no Brasil, a pergunta é a seguinte: por qual motivo as pessoas se mudaram de seus países? Por que elas vieram para o Brasil? Um dos motivos podia ser, né, curiosidade, vontade de conhecer outros lugares, ter novas experiências, falta de identificação com o seu país de origem, não se identificava, não gostava do seu país de origem, imposição do trabalho, guerra, fome, falta de emprego e assim entre outros muitos motivos, né? Então aqui vocês estudarão a
apenas alguns dos aspectos que envolveram a movimentação de europeus e asiáticos em direção ao Brasil no fim do século XIX e início do século XX. Alguns desses aspectos serão colocados aqui nesse texto da página 132. Por que houve essa movimentação de europeu e asiático vindo para o Brasil? Então façam a leitura aí, encontrem no texto, e enquanto vocês leem, grifem aí as seguintes informações, tá? Vocês irão grifar aí: motivos que levaram os imigrantes a mudar de país. Qual o motivo, né? Já falei: excedente populacional, falta de emprego, escassez de terra para o cultivo, eles buscavam melhores condições de vida, né? Em que atividades, você vai encontrar aqui no texto também da página 132, em que atividades eles se envolveram no Brasil? Quais foram as atividades que eles exerceram aqui? Trabalho na pequena propriedade de terra, trabalhavam nas lavouras de café e também trabalhavam nas fábricas. Então procurem essas informações aí e grifem. Lá na página 133, essa página aqui, que eu vou deixar com vocês esses exercícios. Esses exercícios da página 133 trabalham com análise de dados no fim do século XIX e primeiras décadas do século XX. O objetivo desses exercícios tem a letra A, B, C e D, tá? Aqui na atividade 1, página 133. Qual que é o objetivo desse exercício? É que vocês percebam o fluxo imigratório, aquele monte de gente vindo de outros países para o Brasil, tá? E em que proporção aconteceu isso, né? Tem até uma tabela aí que vocês irão fazer a análise. Observem os alemães, espanhóis, italianos, japoneses, portugueses, sírios, turcos, entre outros. Então realizem a atividade da página 133 e eu farei a correção no Hangouts. Não chegue no Hangout sem tarefa, porque eu estou anotando quem não fez. Bye, bye.